Na dinâmica de um chamado. A paz do Senhor Jesus, meus queridos jovens. É uma alegria muito grande poder estar com vocês em mais um devocional. Hoje nós vamos refletir sobre um tema que mexe diretamente com a nossa vida cristã. Na dinâmica de um chamado. Todos nós fomos chamados por Deus, mas precisamos entender como esse chamado acontece, como ele nos prepara e como podemos responder com fé e coragem. Oremos ao Senhor para dar início ao nosso devocional de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã. Te agradecemos por mais um dia de vida e pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Querido Espírito Santo, toma o controle deste devocional e fala profundamente a cada coração. Enche-nos com a Tua presença e desperta em nós a compreensão do Teu chamado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa leitura de hoje da classe dos jovens, está em Juízes, capítulo 6, versículos do 11 até o 40. É um texto que fala sobre o chamado de Gideão. O texto é longo, os irmãos pausem o vídeo, leem na sua Bíblia, mas eu quero ler aqui juntamente com os irmãos 2 versículos deste chamado de Gideões. O versículo 13 e também o versículo 14, que está escrito assim: Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Glorificado seja o nome do Senhor por esta palavra, meus irmãos. O povo de Israel, eles estavam vivendo um tempo difícil, oprimido pelos medianitas. Eles haviam se afastado do Senhor e colhiam as consequências dessa desobediência. Nesse cenário encontramos Gideão, um jovem simples, escondendo-se para malhar o trigo, com medo do inimigo. Mas é justamente nesse contexto de medo e fragilidade que o anjo do Senhor aparece e o chama. O Senhor é contigo, homem valoroso. Leia todo o texto, será muito bom para os irmãos ler todo o texto. A princípio, Gideão, ele não acreditava. Ele se via pequeno, fraco, incapaz. Questionava por que Deus havia deixado o povo sofrer. Mas pouco a pouco, através de sinais e confirmações, Gideão entendeu que havia sido escolhido para libertar Israel. O chamado de Deus se manifestou em meio à sua fraqueza, revelando que a vitória não viria pela força humana, mas pelo poder do Senhor. Meus queridos jovens, esse texto revela como funciona a dinâmica de um chamado. Deus não escolhe os mais fortes, os mais preparados ou os mais influentes. Ele escolhe aqueles que, aos olhos humanos, parecem fracos, mas que Ele mesmo capacita. Veja Gideão. Ele estava escondido, com medo, sem confiança em si mesmo, mas Deus o enxergou como homem valoroso
Isso nos mostra que o Senhor não nos vê pelo que somos agora, mas pelo que podemos ser em suas mãos. A dinâmica do chamado, ela envolve 3 pontos. Deus nos encontra onde estamos. Gideão, ele estava escondido, mas foi ali que Deus o chamou. Não importa se você está se sentindo pequeno ou incapaz, Deus vai ao seu encontro. Segundo, Deus revela a nossa verdadeira identidade. Enquanto Gideão se via como fraco, Deus o via como valente. O chamado, ele revela quem nós realmente somos no propósito de Deus. E por fim, Deus confirma e fortalece. Gideão, ele pediu ali alguns sinais, não é verdade? E Deus pacientemente confirmou. O Senhor não rejeita as nossas dúvidas, Ele nos fortalece nelas para que possamos avançar. E como isso se aplica à nossa vida hoje? Meus irmãos, talvez você também se sinta inseguro, achando que não tem capacidade para servir a Deus, mas lembre-se, o chamado não depende de quem você é, mas de quem Deus é em você. Na escola ou na faculdade, quando você é desafiado a se posicionar como cristão, pode sentir medo, mas é justamente ali que Deus te chama para ser luz. Na sua família, talvez você enfrente críticas ou incompreensão, mas Deus te chama para ser exemplo. Na igreja, você pode achar que não tem dons suficiente, mas Deus te chama a servir e promete capacitar. Compromisso com o chamado não significa não sentir medo. Gideão teve medo, mas mesmo com medo obedeceu. A fé não é ausência de temor, é confiança em Deus apesar das circunstâncias. Uma outra lição poderosa, meus irmãos, é que o chamado de Deus não é apenas para nos abençoar, mas para abençoar outros. Gideão foi chamado para libertar toda uma nação. O que Deus quer fazer através de você vai impactar a sua geração inteira. Agora eu quero que você reflita. Como você tem reagido ao chamado de Deus? Será que você tem se escondido como Gideão no início ali do seu chamado? Será que tem dado desculpas dizendo que é fraco, que não pode, que não sabe? Hoje o Espírito Santo te chama pelo nome e diz: Eu sou contigo, homem valoroso, irmã valorosa. Eu sou contigo. O que falta não é força, é disposição para crer. Deus está levantando jovens que não se curvam diante das pressões do mundo, mas que se posicionam com coragem. E Ele quer levantar você. Abra o seu coração agora. Permita que o Senhor renove em você a fé para viver o chamado. Não olhe para as suas limitações. Olhe para Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que você imagina. Aleluias! Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque Tu ainda chamas jovens para a Tua obra. Obrigado, meu Senhor, porque mesmo em nossas fraquezas o Senhor nos fortalece. Eu oro agora por cada jovem que está acompanhando esse devocional. Senhor, desperta neles a chama do seu chamado. Remove, Senhor, em nome de Jesus, todo medo, toda insegurança, toda dúvida, que eles possam se ver como Tu os vê, valentes em Cristo Jesus. Capacita-os a viver na Tua glória, dá ousadia para pregar, autoridade para orar e coragem para se posicionar.
Abençoa cada casa, cada família e cada projeto de vida, e que uma geração de Gideões se levante comprometida com o teu reino, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Meus queridos jovens, que palavra poderosa o Senhor nos deu hoje, não é verdade? Na dinâmica de um chamado, não é sobre quem nós somos, mas sobre quem Deus é em nós. Não fuja, não se esconda, não duvide. O Deus que chamou Gideão é o mesmo que chama você. Eu te convido a continuar comigo nesta série de devocionais. Compartilhe esta mensagem com seus amigos e vamos juntos viver a dinâmica do chamado de Deus. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo. E até o nosso próximo devocional.